5 minutinhos. 5 minutinhos e vamos começar. Muito bem, 4 minutinhos. Três minutinhos. Dois minutinhos. Quase. Beijo, Cris. Menos de 1 minuto pra gente começar. Quase. Beijos em todos aí. Abraço da turma. É isso aí. A gente vai dar um trechinho rápido do Evangelho, como combinado, sempre, né? Bem pequenininho. O Evangelho tem que ter. E aí a gente entra no estudo em si. Vamos dar sequência. Pergunta 10 em diante. Obrigado, querida. Tá quase, tá quase. 9h30 em ponto, vamos lá? Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez unidos em uníssono, nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus para podermos pedir, Senhor, vossa permissão, para podermos considerar por abertos os trabalhos de estudo e leitura
da nossa semana, dessa nossa noite de hoje. Agradecendo, meu Pai, a presença de todos os irmãos presentes, nossos irmãos do plano espiritual que comparecem. Sejam muito bem-vindos por essa tão simples, tão singela, humilde reunião, feita com muito carinho para todos nós. Nossos irmãos estão em casa, repouso do seu lar. Sejam todos muito bem-vindos. Podemos juntos, né, através dessa nossa mesa virtual, que é pelo concurso da internet, podemos como sentarmos juntos numa mesa, né, e estudarmos mais um pouquinho para o nosso avançar de conhecimento, de progresso moral e espiritual. Desejo que tenhamos uma noite muito profícua de estudo, seja muito proveitosa para todos nós que estamos aqui, não importa o plano, e que possamos juntos angariar esses conhecimentos e caminhar um pouquinho mais na direção da nossa perfeição, para chegar mais perto do nosso Pai. Muito obrigado aos nossos mentores espirituais que nos assistem, nos auxiliam no seu concurso tão laborioso. Muito obrigado por todo esse auxílio. E meu Pai, meu Mestre, mais uma vez, pedindo a Tua permissão para podermos considerar abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito que bem. Vamos lá. Andrezão, um abraço, querido. Vamos lá. Trechinho rápido do Evangelho. Só que antes do Evangelho, vamos só harmonizar o ambiente um pouco mais com aquela belíssima prece, né? Prece da nossa irmã Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Prece de Cáritas é uma coisa tão maravilhosa que ela harmoniza o coração da gente, né? Beijo, Vivi. Muito bem, vamos lá. Como combinado, trechinho do Evangelho. Deixa eu achar ele aqui. Achei. Vamos lá. Nós pegamos aleatoriamente, né, na sequência, porque o Evangelho já vimos ele, todo o estudo dele. Então o Evangelho ele é sempre necessário. Vamos, né, seguir essa nossa risca, por menor que seja, antes de entrarmos no estudo em si. Pegar só uma pontinha do capítulo 11. O capítulo 11 que diz: amar o próximo como a si mesmo. Coisa mais importante, toda máxima se resume nisso, né? Vamos falar sobre o mandamento maior: fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. A parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, trechinho do Evangelho, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 33 a 40.
Fazei aos homens, evangelizinho também, fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 12. E por último, tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para o pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então, o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. E não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem até que ele pagasse o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 55. Agora vai entrar na explicação. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que queiramos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, a tal respeito, que tomar por padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Quando ele fala aqui em cima no trechinho do Evangelho, que ele diz que ali naquele mandamento se reúnem toda a lei e todos os profetas, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É no primeiro, que é lá em cima, que ele falou em Mateus 22, 33 a 40. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por quê? O primeiro grande mandamento: ama teu Deus de todo o teu coração. E o segundo: ama o teu próximo exatamente como a ti mesmo. Faz pelo próximo que tu exatamente queria que fizessem para contigo. Aquele que consegue cumprir isso, né, como nós já vimos lá no estudo do Evangelho lá atrás, aquele que consegue de fato cumprir isso, ele está, numa vez só, fazendo tudo que os 10 mandamentos ensinam. Ou seja, exatamente como ele falou aqui, toda a lei, que são os 10 mandamentos, está contido nesse mandamento, porque aquele que consegue cumprir isso, ama teu Deus sobre todas as coisas, é o primeiro, e todos os demais, faze pelo próximo que tu queria que fizesse por ti, ou seja, considera o teu próximo como se fosse você, trata-o como tu queria que te tratasses, né? Ama-o como que tu quer ser amado. Aquele que consegue de fato fazer isso, ele não roubará, ele não matará, ele não cobiçará a mulher alheia, ele não fará nada que todas as leis de um conjunto só dizem para ele não fazer. Por quê? Porque essa lei resume o apanhado de tudo. Se ele agir da maneira correta, simples, ele não vai quebrar nenhuma das leis. É isso que ele quer dizer nessa passagem aqui. Muito bem.
Fechamos então essa passagenzinha rápida aqui do Evangelho. Vamos agora então lá para o nosso estudo da noite, que é o Livro dos Espíritos. Bom, nós fomos estamos na parte 1, né, do capítulo 1, e no capítulo 1 nós fomos até a questão 9. Vamos agora entrar na questão 10, dando sequência ainda, né, no estudo de Deus. Ele vai agora entrar aqui nos atributos da divindade, né? Pergunta, sempre lembrando que a pergunta do Kardec, a resposta do Espírito, e em algumas questões o próprio Kardec ter seu comentário, né? Vamos lá. Item número 10, dentro dos atributos da divindade. Pergunta do Kardec. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta do Espírito. Não. Falta-lhe para isso o sentido. Ele não tem nenhum comentário, podemos comentar. Vamos fazer assim, ele quer fazer uma análise se o homem consegue compreender Deus na sua íntegra, né? Vamos pegar então aqui uma máquina do tempo, né? E vamos voltar no tempo. Vamos pegar do tempo de Jesus, né? Como nós acabamos de ver lá do Evangelho. Vamos pegar do tempo de Jesus, vamos trazer uma pessoa para cá, né? Vamos trazer ele, vamos botar ele aqui, vamos dar um telefone com o Instagram para ele e dar assim, ó, se você senta aqui, você vai assistir essa live, tá? Essa mesma live que nós estamos aqui estudando. E agora, aí cai a pergunta, será que essa pessoa, ao trazer para cá, ele vai compreender na íntegra todo o sentido desse estudo? Ele vai conseguir compreender tudo aquilo que nós estamos aqui tratando de espiritualidade, os assuntos, né, inerentes à alma, ao espírito, né, à reencarnação, né, o que é o que acontece após o encerrar, né, o acabar da matéria? Com certeza não. Por quê? Porque a distância é muito grande. A compreensão que ele tinha naquela época é altamente distante, né, daquilo que nós conseguimos chegar nesse momento, né? Então é a mesma coisa que, por exemplo, vamos para a praia, a gente está na praia, aí a gente pega assim passou um sirizinho, a gente pegou um siri, por exemplo, um tatuí, um siri, aí você está olhando aquele bichinho. Aí, assim, ele sente, né, o teu tato, né, o pegar, né, você capturou ele vê você. Aí eu te pergunto, será que ele consegue, estando ali em contato contigo, ele consegue compreender toda a complexidade do que é a vida do ser humano, da tua vida, né, ou seja, tudo aquilo que você tem que passar na tua rotina, no teu dia a dia, ele consegue ter essa noção? Você acha que ele consegue compreender, né, ali em contato com você? Com certeza não. Agora, te digo de coração, é muito mais fácil para ele, aquele bichinho, compreender o que é a nossa vida, compreender tudo aquilo pelo que passamos, do que nós consigamos compreender a vida do que é a complexidade do nosso Pai. Por quê? A distância é absurdamente maior de nós para Deus do que daquele bichinho já encarnado, né, ali no estágio evolucional, para nós. Certo? Ou seja, seria, se fosse possível, muito mais fácil para ele do que para nós seria compreender Deus. Então, ou seja, como ele diz, não, o homem não consegue compreender a natureza íntima de Deus, porque para ele falta o sentido. Falta muita coisa, a gente está absurdamente distante, né, do que vem a ser de fato Deus. Vamos seguir. Eu falo que é uma desgraça, vocês sabem, né? Se eu deixar, eu fico falando. Vamos lá. Pergunta número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta do Espírito. Quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Essa o Kardec fez uma observação. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma observação, tentar compreender o mistério da divindade. Vamos pedir, né, para um dos irmãos dos planos superiores, né, dos mundos perfeitos, mais perfeitos, sentarmos com ele aqui agora, nesse nosso momento, né, com os irmãos do plano espiritual e, enfim, os irmãos de casa aqui. Vamos pedir para esse irmão vir e começar a falar, a dissertar a maneira como ele compreende o Pai.
né, como ele já consegue conceber, né? Vamos pedir um anjo, por favor. Vamos pedir um anjo do Senhor, venha, por gentileza, nos dê uma palestra, né, a respeito do que você tem de compreensão do que é Deus. Você tem acesso a Ele. Então, nos ensine, nos esclareça o que vem a ser Deus. Será que nós iríamos compreender essa explicação? Com certeza não. Porque é a mesma situação do anterior. Estamos tão distantes que não temos a capacidade ainda, né, e não estamos depurados suficientemente para poder obter essa compreensão, que é uma compreensão divina, na verdade, né? O conceito é tão complexo, né, que muitos detalhes seriam para nós abstratos. A gente não conseguiria analisar e fazer um julgamento lógico e racional da informação que chegaria. Por quê? Porque não temos embasamento para isso. Tá? Vamos lá. Pergunta número 12. Seguindo. Pergunta: embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas de suas perfeições? Resposta do Espírito: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-las pelo pensamento, né? Então, assim, vamos fazer agora uma comparação. Vamos pegar Jesus, por exemplo, né? Será que a gente consegue, nesse momento, compreender Deus exatamente como Jesus compreende? Ou seja, Jesus que recebe, né, delegações, missões diretamente do Pai. Tem um contato, né, extremamente íntimo com o Pai. Será que a gente conseguiria ter essa compreensão do Pai exatamente como Jesus consegue tê-la nesse momento? Eu acredito, sinceramente, que nem chegaríamos perto disso. Beijo, Laura. Por quê? A distância é absurda, né? Isso, gente, há 2000 anos, quando ele esteve aqui para dar a todo o ensinamento, a nossa distância já era absurda, dirá agora, né, que se passou esse tempo. Ou seja, ele já dava assistência à humanidade há muito tempo atrás, lá em Capela, quando houve a separação do povo, né, do joio e do trigo. Ele angariou, né, as pessoas que viriam para a Terra e disse: vou acompanhar, vou estar com vocês. Ele é nosso governante planetário há milênios, eras incontáveis, enfim. Então, ou seja, a distância que estamos de Deus é muito grande, entendeu? A gente não consegue se aproximar desse entendimento, né? Muito bem, vamos seguir. Então, vamos para a 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, temos uma ideia completa de seus atributos? Essa é a pergunta. Resposta do Espírito: do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Ou seja, tu imagina que tu conseguiu conceber tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, como já acabamos de ver, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Aí o que Kardec fez? Essa era a resposta do Espírito. Kardec começou a botar uma série de observações em cima de todos os atributos que ele perguntou. Vamos lá. Primeiro ele falou em cima do primeiro. Deus é eterno. O que ele disse? O comentário dele: se tivesse tido princípio, teria saído do nada ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade, né? Então, ou seja, por que nós dizemos que ele é eterno? Porque ele sempre existiu. Do contrário, ele teria sido criado por um ser anterior, um Deus antes de Deus, né? Por assim dizer. Ele diz que, comentário a respeito da imutabilidade, é imutável. Comentário do Kardec: se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam, claro,
se mudaria, né? Então o que a gente pode dizer a respeito da imutabilidade? Ele é perfeito. Ele não sofre alteração como a sua criação. Graças a Deus, eu sou mutável. Deus não. Por que eu sou mutável, graças a Deus? Porque eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso me transformar. Graças a Deus eu não sou mais aquela pessoa horrível que eu fui há encarnações atrás. Não sou mais. Por quê? Porque eu mudei, todos nós mudamos, todos nós avançamos. Aquelas pessoas horríveis que nós fomos, que era a coisa mais natural do mundo, como a gente vê na televisão, o cara entra nas cidades matando todo mundo, tomando as cidades, fazendo, saqueando, enfim. Nós não fazemos mais isso. Naquela época, lá no passado, era muito normal. Graças a Deus evoluímos, né? Isso não é mais possível a gente conceber fazer uma coisa dessa, né? Então isso é a respeito da imutabilidade. Quando ele fala aqui agora, vamos ver, ele vai falar do imaterial. Ele diz, Kardec, é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, né? Ou seja, ele é poder, né, gente? O poder não é material, né? Vamos fazer até comentamos outro dia a respeito da água fluidificada. Quando você pega aquele copo de água lindo fluidificado, cheio de bolinhas, né? Que eu tenho sempre a teoria que eu conversando lá, quando criança, com a vovó, lá no centro, né? A vovó Luiz de Aruanda, conversando com ela, falando, vó, o que é isso? Aí ela ficou me olhando assim, né? Lá, bem bom, vamos lá. Aí eu falei, vó, isso aqui nada mais é do que a prova visível do invisível. Ou seja, aquilo ali é energia. A gente vê, aquela água não era gaseificada. Só que a água, ela se transmuta. Acontece, não é sempre, mas acontece. A água, ela se fluidifica de uma maneira que as moléculas sofrem aquela alteração e você vê aquelas bolinhas lindas como se fosse uma água gaseificada. É a prova visível do invisível para mim, na minha concepção, né? E aquilo ali é o quê? Energia. Ou seja, energia existe, poder existe, né? E ele não é material, mas está ali. Quando você vai no centro, toma um passe, né, que a imposição do passe magnético atinge os seus chakras, todos eles estejam quais forem, você sente a energia, né? Muitas vezes você sente um calor, você sente a energia passando para você. E aquilo ali não é material, nada mais é do que uma força, uma energia, né? E Deus é poder, né? Ele é imaterial, né? Vamos seguir. Onipotente, não, perdão, único. Se muitos deuses houvessem, Kardec dizendo, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo, né? Único, ou seja, para lembrar que as religiões antigas, elas acreditavam em N deuses. Deuses matavam deuses, né, guerreavam com deuses, só que o nosso Deus é o Deus único. A gente acredita na unicidade, né? E quando ele fala logo a seguir, é onipotente, ele quer dizer por quê? Porque ele é o único, uma observação, um atributo complementa o outro. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas, né? Acho que ou não houvesse feito, seriam obra de outro Deus, ou seja, ele é único e onipotente, né? É o Deus único, ele não divide, né, com ninguém, como nós acreditamos, né? E por último, a última propriedade que o Kardec fala, ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide da justiça nem da bondade de Deus, né? Bom, com isso, só para fechar esse conceito, né, ele concede, pela sua bondade, a capacidade de termos de evoluir, né, através de inúmeras vivências, pela experimentação da reencarnação, né? Então, isso é um atestamento da sua bondade, né, da sua justiça, né? Nos criou de uma forma muito primitiva e fomos evoluindo, e chegamos aqui, nesse ponto onde estamos. Onde vamos parar? Como eu sempre digo, eu acho que o homem nunca será perfeito, ele tende à perfeição, né? Perfeito só o nosso Pai que está nos céus, dito pelo próprio Cristo isso, né? Perfeito só meu Pai que está no alto dos céus. Eu acho que tenderemos né? A minha formação, vocês sabem que é matemática, então na matemática tem o estudo do limite. Quando a gente avalia o estudo do limite, o limite ele tende né? O ponto, ele vai quase encostar na reta, chega ao infinitésimo de espaço para tocar na reta, mas nunca toca. Ele tende é o nosso caso. Eu acho que o ser humano tende à perfeição, mas nem nós, nem os anjos, nenhuma criatura será tão perfeita quanto o nosso Pai, que é o ápice da perfeição.
e afinal ele é Deus, e nós somos criação, né? Nós somos apenas criatura, né? Ele é o Criador. O próximo tópico, ainda agora no estudo do capítulo 1, ele vai entrar no panteísmo, né? Um estudo do panteísmo em si. O Kardec insiste em uma série de perguntas com os espíritos, vamos ver. Panteísmo. Pergunta número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Ou seja, não somos independentes, não somos uma criação única, né? Ao terminar essa passagem, voltamos ao conjunto. É isso que ele pergunta. Vamos ver a resposta do Espírito. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto ele seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar. E o essencial, crede-me. Não vades além, já começou a dar uma puxadinha de orelha, né? Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Kardec era um cientista, então ele estava instigando. O Espírito está chamando ele. Não entrar num labirinto que você não vai conseguir sair. Crede-me, não vás além, né? Isso não vos tornaria melhor, antes um pouco mais orgulhoso, pois que acreditaríeis saber quando, na realidade, nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmo. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, né, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Aquela chamadinha clássica, tipo assim, olha, não segue por aí, né? Não adianta que o caminho não é por aí, porque afinal de contas, Deus não é a soma de todos os efeitos, todas as coisas. Muito pelo contrário, ele é a causa. Ele não é um grande efeito, ele é a causa que ocasiona todos os demais efeitos, né? Vamos lá. Pergunta número 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta, né? Resposta do Espírito. Não podendo fazer-se de Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus, né? Eu, particularmente, tenho a crença nos corpos, né, nos nossos corpos astrais, né, nos nossos corpos sutis, por assim dizer, né? Eu acredito, na minha crença pessoal, que no nosso corpo mais distante da matéria, o nosso sétimo corpo átmico, lá contém uma centelha divina da criação. É mais ou menos o inverso do que ele perguntou aqui dentro do panteísmo. Ou seja, eu não estou em Deus. Eu não volto para Deus, eu volto para a radicidade. Eu sou individual, eu sou único, ele me criou. Eu não estou nele, é o inverso. Uma centelha dele, na minha crença pessoal, uma centelha dele está em mim. Aonde? Aqui na matéria? Não. No meu perispírito, que é semimaterial? Não. No meu corpo astral? Não. Em nenhum dos corpos, com exceção do átmico, o corpo mais distante, que mais se aproxima do divino, da criação, ali eu acredito que tem uma centelha, pelos estudos, né? Eu acho que ali tem uma centelha, tem uma fagulha da matéria-prima original da criação do homem. Essa é a minha crença pessoal. Eu não sou parte de Deus, é o inverso. Uma parte dele está em nós. Entendeu? Dá tempo para mais uma? Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos para a 16. Ela é bem grande. Há quase 10 horas. Mas vamos lá. Rapidinho, para ver se a gente fechar ela aqui, a gente fecha antes de 10 horas. 16. Pretendem que os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus, pergunta, né? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio, ou nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Pelo menos ele perguntou o que ele possa opor. Aí o Espírito é incisivo, botando uma pedra em cima. Ele diz: o que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo, né? Aí o Kardec dá o braço a torcer como vencido e dá um comentário sobre o panteísmo. Essa doutrina faz de Deus um ser material,
que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente. Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Ou seja, ele estaria em constante mudança porque voltaríamos para ele o tempo todo. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofisma que cheguem a resolver o problema da natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos, o panteísmo, está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria que pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor nos seus quadros. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Deus, como o quadro, não é o pintor que o concebeu e o executou, né? Então, dessa maneira, Kardec estava insistindo, né, na pergunta do panteísmo, até que chegou uma hora que ele deu o braço a torcer, porque Deus não, ele não é as coisas, não é o conjunto, né? Muito pelo contrário, ele é a causa, né? Todo o restante que são os efeitos, tudo, né? Ele é o criador de tudo. O restante é a criação dele, como nós e o mundo inteiro. Meus queridos, 10 e 2, perdoe, 2 minutinhos, mas fechamos. Dessa maneira, nós fechamos o tópico do panteísmo, né? E fechamos com isso também o capítulo 1. Encerramos na 16ª questão, capítulo 1. Na quinta-feira que vem, abrimos o capítulo 2, com um novo tema. Vamos às nossas intenções de hoje, nossa oração de encerramento. Muito bem. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos. Mais uma vez, reunidos juntos, nos dirigimos ao nosso amado, grande amigo, Mestre Jesus. Senhor, nosso Mestre, vos pedimos, Pai, vossa permissão para podermos considerar encerrados os trabalhos de estudo da noite de hoje. Agradecendo imensamente a presença de todos os irmãos que aqui puderam comparecer, nossos irmãos do plano espiritual trazidos. Muito obrigado pela vossa presença, pelo concurso dos irmãos que nos auxiliam, nossos mentores espirituais, nossos irmãos que auxiliam nesta reunião. Muito obrigado por vossa participação, vossas palavras, vosso auxílio. Sua ajuda é de muita valia para esse tipo de estudo. É um estudo muito rebuscado, nós temos, né, que sempre nos preparar para poder fazer um estudo de qualidade da melhor maneira possível para todos os irmãos, né, encarnados e desencarnados. Nossos irmãos que comparecem aqui, estando em suas casas, muito obrigado pela presença, por estarmos juntos, né, nessa corrente de união, de estudo, de conhecimento, avançando mais um pouquinho. Pai, peço licença, apenas rapidamente, para poder citar as intenções que nos chegam, né, dos nossos irmãos. Pelos irmãos hospitalizados, ainda continuamos pedindo pelo nosso irmão Humberto Antônio Silva Barros, no Estado da Lagoa. Tivemos notícias excelentes, nosso irmão está muito perto, se Deus permitir, se for da permissão da vontade do nosso Pai Maior, né, nosso irmão tiver crédito de karma, que ele possa ter alta e ir para casa, voltar ao convívio dos seus, né? A notícia que chegou hoje foi muito boa nesse sentido, nesse aspecto. Estamos muito felizes, né? Um sofrimento muito grande do nosso irmão desde fevereiro, né? O sobrinho dele nos dando reportagens a respeito, né, do quadro do nosso irmão. Mas se Deus quiser, tudo vai sair bem, tudo vai se resultar num bom resultado para o nosso irmão. Peço pelo meu irmão José Chances Varela, que está no estado das Laranjeiras, fez cirurgia cardíaca e está, graças a Deus, se recuperando. Peço que meu irmão possa ter todo o concurso dos amigos do espaço, bons médicos que trabalham naquela unidade, né, bons irmãos que possam atendê-lo dentro do seu merecimento, que meu irmão possa se recuperar e retornar ao nosso convívio de sua família, que nós somos seus amigos, seus irmãos. Eu peço pela saúde dos irmãos que estão em casa, pelo meu irmão Valdir Brito, meu irmão possa ter sua saúde recuperada, né, com os resultados dos exames dessa doença tão complicada que estamos passando, que nosso irmão possa vencer qualquer problema, qualquer barreira que se interponha, né, no seu caminho, mas vamos rezar para que não seja nada de grave com o nosso irmão.
Eu peço pela minha sobrinha, minha querida sobrinha Lorelai, filha do meu irmão Brian, eles são dos Estados Unidos. I ask to our Father for my dear niece Lorelai, daughter of my dear brother Brian. May everything go well in oncoming surgery. Lorelai, your uncle loves you a lot. God bless my dear niece, and thank you for all, my dear Lord. Thank you. Meus irmãos dos Estados Unidos eles são americanos e por isso eu gostaria de que eles pudessem compreender quando assistissem o vídeo. Por isso que eu falei em inglês. Eu peço pela passagem de um irmão que chegou a informação hoje pela nossa querida Cristina, o irmão João Carlos de Holanda. Nosso irmão fez a passagem no dia de hoje, que ele possa nesse momento estar bem assistido, estar amparado por irmãos que possam conduzi-lo, né, a seu local, sua morada, que nosso irmão tenha crédito, tenha merecimento, para poder ser assistido dentro do possível, né, novo início de rejornada, de volta à verdadeira vida. E peço força para essa família, né, sempre perder, né, sempre a partida é complicada para quem fica, mas entendamos que tudo tem seu momento, tudo tem o seu prazo. Esse corpo termina, porque ele tem que terminar. Não vivemos para ficar para sempre. E, na verdade, não morremos, né? Eu li um trecho, esses dias, uma carta de um espírito que cometeu o terrível ato do suicídio. Ele disse: eu achei que resolvi meus problemas, mas infelizmente eu não morri. Por quê? Porque morre é o corpo. Eu não morri, o meu corpo está lá. Eu continuo vivo e sofrendo muito mais ainda do que eu sofria. Então entendamos que a partida não cessa a vida. Ah, fulano partiu, fulano foi embora. Não. É verdade, fulano foi embora, mas ele foi embora vivo. Ele não foi embora morto. O que fica é o corpo. O corpo tem que se desfazer. Não existia. Um dia ele é formado na biologia, ele se desenvolve, se faz, habitamos nele, entramos, usamos esse veículo que nos aprisiona na matéria, né? Enquanto estamos acordados, estamos ali presos. Quando nós nos libertamos pelo sono, podemos ter um pouco de liberdade, sair, e em determinado dia esse corpo não consegue nos aprisionar mais. Por quê? Porque o prazo dele acaba. E nós podemos nos libertar, nós podemos sair, né, em definitivo, e voltar para a verdadeira vida, que não é aqui. Isso aqui é só mais uma passagem, como tantas que tivemos. Né? Vivemos incontáveis séculos, milênios para trás, e temos incontáveis eras pela frente. É só mais uma. Simples assim. E nossos irmãos possam estar bem amparados por bons irmãos. E no plano espiritual, há 4 meses, a pedido de nossa querida Cristina, eu peço mais que recomendações à nossa querida irmã Dona Solange Nunes de Lima. Por quê? Porque nossa irmã já está ciente com certeza da vida, do retorno, né, à verdadeira vida. Que nossa irmã, dentro da possibilidade, possa olhar por nós. A gente pedimos a bênção à Dona Solange, que já está lúcida, íntegra, com certeza, já há muito tempo no plano espiritual, e possa olhar por nós dentro do nosso merecimento, das nossas capacidades de merecimento, que ela possa nos orientar, nos intuir, sempre que possível, né? Nós sempre podemos conversar com os nossos amores que nos precederam, mas lembrando sempre, conversar com alegria. A tristeza faz mal para todo mundo. Você não tem a noção de como a pessoa que está em refazimento, se recuperando, sofre quando você sofre aqui pensando nela com tristeza. Esse teu irmão aqui, quando
às vezes começa a escorregar, querer ficar triste, espera aí, para, não, vamos conversar, mas vamos conversar com alegria, vamos lembrar daquelas cenas bonitas, daqueles momentos bons, que a gente riu muito junto, porque é isso que a pessoa tem que receber, é covardia a gente ficar chorando e entristecendo quem a gente ama. Isso não se faz. Meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos. Hoje eu estiquei na fala, né? Mas chega, a gente fala. Mestre, obrigado, meu pai, por mais essa oportunidade. Se for dar permissão de espiritualidade superior, na próxima semana, na próxima quinta-feira, que nós possamos mais uma vez aqui juntos estarmos para poder dar sequência a esse tão simples, mas feito de coração esse estudo. Muito obrigado, meu pai. Muito obrigado a todos os irmãos. Com a graça de Deus, que todos nós sejamos abençoados pelo nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Um excelente retorno para todos que retornam para suas colunas espirituais, nossos irmãos de casa. Fiquem com muita luz, muita saúde, muita paz para todos vocês. Graças a Deus. É isso aí. Tamo junto. Gente, desculpa. Ih, chegou 10h11. Um abração grande, tá, gente? Fiquem com Deus. Mesma situação, eu vou publicar lá no Face. Tem um álbum à parte, agora só para os estudos do Livro dos Espíritos, tá? Os 43 do Evangelho estão lá quietinho, tá? E esse fica separado, já abriu um álbum novo e vamos começar a partir dali, tá bom? Esse aí fica lá de eterno. Eu vou subir ele aqui, fica uns 2 dias, depois eu tiro porque não tem como ficar deixando ele aqui. Eu deixo lá no Face quietinho. Beijo enorme para todo mundo. Fiquem com Deus, gente. Um abraço grande. Todo mundo passou aí. Vocês são, Vivi, André, tia Laura, todo mundo. Beijo, beijo, beijo.